Esse é o Ancapsu e nós vamos falar da ordem de censura absurda do Bolsonaro que está gerando reações na imprensa, né? O pessoal está percebendo o absurdo que é essa história. É muito engraçado que aqui no Brasil sempre teve uma força muito grande a tal da liberdade de imprensa. E por que tem essa força tão grande? Porque na época da ditadura militar, você havia proibição dos militares da imprensa livre, né? E isso é um absurdo, isso é censura, né? É muito errado esse tipo de coisa. Mas é impressionante como é que, para evitar a acusação de fazer censura, o Alexandre de Moraes disse que proibia as redes sociais, mas não proibia a imprensa. Tá vendo? Eu não estou ferindo a liberdade de imprensa, estou limitando só as redes sociais. Mas, Alexandre de Moraes, é a mesma coisa. Hoje em dia, todos os jornais da imprensa tradicional têm presença nas redes sociais. Qualquer jornal que você leia fisicamente, né, ou receba num site, coisa e tal, tem também a presença nas redes sociais, tem uma conta, publica as coisas nas redes sociais. Então, que distinção burra é essa? É como se a liberdade... Não, porque naquela época a gente estava lutando pela liberdade. A imprensa vale. A internet não. A internet é outra coisa. A internet não vale. Que burrice é essa? Coisa mais idiota. Essa é a mesma coisa. As redes sociais são a imprensa moderna. Você limitar a liberdade de imprensa apenas à liberdade dos veículos de imprensa físicos, imprensa de grande porte, a tradicional mídia socialista, tradicional socialista, é uma burrice. É fechar os olhos, é o que esse pessoal está fazendo, é o desespero desse pessoal. Mas felizmente a própria imprensa está percebendo esse tipo de coisa, como diz o Mário Fabiano aqui, ó, o Alexandre de Moraes calou a boca de Bolsonaro e também a imprensa, e a verdade é isso, porque toda vez que você faz censura, você pune não só a pessoa que não pode mais falar, ela fica proibida de falar, é o caso do Bolsonaro, uma coisa absurda, o cara não pode falar, como assim, né? Como também você proíbe o resto da sociedade de ouvir aquela pessoa, né? Porque as pessoas querem saber o que o Bolsonaro está pensando, né? Essa notícia foi sugerida por Ian Curtis, votava na Margaret Thatcher, Peter enrola e repete demais e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, o Mário Sabino coloca aqui, ó, Alexandre de Moraes calou a boca de Bolsonaro e também da imprensa. Literalmente, o que o Alexandre de Moraes fez foi isso, é o cala-boca. Lembra da Carmen Lúcia falando que o cala-boca já morreu, né? Porque isso foi justamente a esquerda comemorando quando caiu o regime militar e não tinha mais o cala-boca, porque no regime militar tinha o cala-boca também. Fulano não pode falar, a imprensa não pode falar nada sobre ele. É o que eu falo sempre para você, o ciclo da ditadura. A ditadura ela começa fazendo coisas fora da Constituição e aí ela percebe, né, o ditador, no caso, percebe que não tem o amparo do jus natural, não tem o amparo da sociedade, não tem o amparo das leis de verdade, né? Ele tem força, então ele continua fazendo o que ele quer fazer, mas ele começa a perceber que qualquer crítica a ele se torna um ataque. Parece um ataque para ele. E aí ele responde aumentando a ferocidade na resposta. O Alexandre de Moraes, eu tenho certeza, tá achando que está sendo atacado nesse momento. Porque tem um monte de gente criticando ele. Ele fez merda pra caramba. A culpa é 100% dele. Mas as pessoas criticando ele, ele vê isso como um ataque. E aí ele dobra a aposta, dobra a aposta, dobra a aposta. É o ciclo de todo ditador, né? Vai dobrar a aposta até uma hora explodir numa purpurina de merda e confete para tudo quanto é lado, como acontece com todas as ditaduras em algum momento, né? O Alexandre de Moraes, então, tomou essa decisão que proíbe o Bolsonaro de dar entrevista e uma decisão totalmente hipócrita, né? Aqui, ó. O Bolsonaro iria dar entrevista ao novo programa do Metrópolis no YouTube, que seria transmitido para outros canais do portal. Na última hora, porém, os advogados ficaram com receio que pudesse ser preso por infringir isso, e daí, realmente, o Alexandre de Moraes tomou uma decisão que diz que inclui, obviamente, transmissões, retransmissões, ou veiculação de áudio, vídeo, transcrições de entrevista, ou qualquer das plataformas de redes sociais de terceiros. Eu acho muito engraçado isso, porque, de novo, o Alexandre de Moraes ele entra numa paranoia aqui de não falar que a imprensa... Não, a imprensa pode, eu não vou ferir a liberdade da imprensa, porque a imprensa é uma coisa gloriosa, a imprensa, a gente respeita a liberdade da imprensa, mas quando ele fala imprensa, ele fala a imprensa tradicional socialista. Só que, de novo, não tem diferença mais hoje em dia. Hoje em dia o Globo tem conta no Twitter, tem conta no Facebook, tem conta em tudo quanto é lugar. Todas as plataformas têm contas nas redes sociais, é a mesma coisa. É o processo de imprensa, é muito mais do que meramente jornal. Jornal era a maneira como se dava notícias no passado. Hoje em dia é outra forma que se dá notícia. Mas é o mesmo processo, você levar a informação do ponto A ao ponto B nessa história aqui, né? Aqui, ó. Como não existe imprensa sem as próprias redes sociais e nenhum jornal, portal ou emissora pode impedir a reprodução de parte do seu noticiário em perfis alheios, temos uma situação esdrúxula para dizer o mínimo, né?
Como Jair Bolsonaro pode ser preso por uma fala se ela for parar nas redes? Ou seja, né, porque esse é o problema. Colocar alguma coisa do Bolsonaro nas redes implica necessariamente em alguém gravar ele e botar na rede. Só que o botar na rede não é o Bolsonaro que controla. A pessoa pode gravar ele e botar na rede por conta própria. E aí, como é que funciona esse negócio? Por exemplo, lá na Câmara, quando teve o momento que ele mostrou a tornozeleira, que gerou o problema todo, ele falou para o pessoal, olha só, não posso dar entrevista porque a decisão do Alexandre de Moraes me proíbe de falar. Eu só vou falar para o pessoal que está aqui, não é para publicar. Ele não queria que ninguém publicasse, não é para publicar. Aqui, ó, tô com a tornozeleira, mostrou a tornozeleira, falou que era um absurdo, ele fez o discurso dele lá criticando esse negócio todo. O que aconteceu? O discurso foi parar nas redes. Foi o Bolsonaro que colocou? Não, mas ele não pode. Ou seja, tô calando o cara, bicho. O cara não pode. Se ele for numa padaria comprar pão de manhã cedo e falar, ó, me vê 20 cacetinhos aí e der um dinheiro lá pro alguém gravar isso e botar na internet, pronto, cadeia pro cara. Pô, mas que lógica tem isso, né? Não tem absolutamente lógica nenhuma. Por quê? Porque não é uma decisão razoável. O Alexandre de Moraes está desesperado, está querendo calar o Bolsonaro a qualquer custo, né? Aqui, ó. Restrições do STF a Bolsonaro dividem opiniões até entre aliados de Lula. Não é surpreendente, é o ponto que eu venho falando para vocês. Durante muito tempo havia essa briga, né? Os bolsonaristas diziam que Bolsonaro é inocente, o resto da sociedade dizia que ele era culpado, né? Só que agora está cada vez mais explícito para todo mundo, tanto para a direita quanto para a esquerda, que o Alexandre de Moraes está exagerando nesse negócio. E eu diria que o centro já se deslocou. Em determinado momento estava mais com a esquerda, agora já está mais com a direita. Já está mais encarando realmente o absurdo que é o que o Alexandre de Moraes está fazendo. E por que isso? Porque o Alexandre de Moraes perdeu o controle. Ele, das duas, uma. Ou ele é um cara que está agindo pela bile, está agindo visceralmente a esse negócio, não está conseguindo parar para pensar, para tomar decisões racionais, está agindo pelo próprio ódio, isso é uma possibilidade. Outra possibilidade é ser burro mesmo, né? Você pode achar, pô, mas uma pessoa burra não chegaria no ponto que ele chegou. Você ficaria surpreso com a quantidade de pessoas burras que chegam em altos cargos na República Federativa do Brasil, meu amigo. E não só aqui, tá? Em governos do mundo todo. Por quê? Para você subir na política, só precisa puxar o saco direitinho. Você puxar o saco das pessoas certas na hora certa, você sobe, né? Não precisa ser muito esperto. Então, são as duas possibilidades. Ou o cara é burro mesmo, ou então o cara tá movido pela bile, movido pelo ódio e tá tomando essas decisões erradas. E é isso que é o problema. É isso que tá afundando essa coisa toda para o lado deles, né? E é por isso que eu digo que está aumentando a chance disso dar merda para o Alexandre de Moraes, porque em algum momento o pessoal que está em torno, o Alexandre de Moraes ele vai continuar dobrando a aposta, ele não tem alternativa, ele não vai haver um momento em que o Alexandre de Moraes vai pensar, não, eu acho que realmente eu exagerei, pô, assisti esse vídeo do Ancapso aqui, realmente exagerei, não vou voltar atrás, não vai acontecer isso. Agora, o resto do pessoal que está em torno dele, o pessoal vai começar a pensar que, olha só, eu não sei não, tá? Onde é que eu tô amarrando meu burro nessa história? Enquanto era o Alexandre de Moraes brigando com bolsonaristas aqui no Brasil, era uma coisa, todo mundo tinha certeza que ele ia ganhar essa história, porque, né, pô, Bolsonaro tá aqui no Brasil, são STF, pode mandar, se alguém recorrer, vai cair no STF de novo, a gente que vai decidir aqui, então pronto, acabou, morreu os bolsonaristas, vamos matar todos eles aqui, botar cada bolsonarista na cadeia, se for necessário, né? Ou seja, era muito fácil para as pessoas apoiar o Alexandre de Moraes porque achavam que ele tinha poder infinito. Agora, com a entrada do Trump nessa parada, o pessoal percebeu que é um poder grande, mas não é um poder infinito. Tem outras coisas que podem acontecer também, né? Aqui, ó. Estadão, os puxadinhos criativos de Moraes e a divergência de Fux. Eu acho linda essa frase. Sabe por quê? Porque é engraçado que ninguém diz que o AI-1 do Castelo Branco foi um puxadinho criativo do general, né? Poderia se usar a mesma coisa, porque o que o general fez lá em AI-1, né? É o que eu falo sempre pro pessoal. Ah, teve golpe em 64? Teve. Foi no dia 31 de março? Não. No dia 31 de março estava tudo democrático. Por quê? Porque teve a vacância da presidência da República, o Congresso decretou a vacância, empossou o Mazzilli e depois escolheram, né, o sucessor do Mazzilli lá, de forma indireta. Então, até aí, estava tudo de acordo com a Constituição. Enquanto a Constituição não foi rompida, não é golpe. Só que, eu não lembro se foi no dia 6 de abril ou dia 7 de abril. No iniciozinho de abril, os generais decretaram o AI-1. O AI-1 foi o primeiro ato institucional número 1, que AI-1, como o nome diz,
é um ato que não tem previsão na Constituição. Aí é um golpe. Esse momento foi o momento do golpe. No momento que você faz alguma coisa que está fora da Constituição, você cometeu um golpe. Naquela época, se fosse o Estadão, poderia dizer que não, o puxadinho criativo do Castelo Branco, aliás, eu nem lembro se foi o Castelo Branco que fez o AI-1, tá, mas já faz tanto tempo essa história, não interessa muito, né? Agora, aqui, o Moraes desrespeitar a Constituição é puxadinho criativo, né? Fez merda, desrespeitou a Constituição, mas é um puxadinho criativo do Alexandre de Moraes. Né? Os militares fizeram um monte de puxadinhos criativos, até que acabou com o puxadinho criativo do AI-5 em 68, né? Então, ou seja, o pessoal falando aqui, ó, o Estadão Analisa fala que justamente a ação contra Bolsonaro foi um absurdo, não tem lógica nenhuma nisso daqui, né? Aqui, ó, criminalistas criticam falta de critérios claros em restrições impostas por Moraes a Bolsonaro. É mais do que isso. A mera restrição da pessoa falar é censura, é vetado pela Constituição brasileira. A Constituição brasileira proíbe censura prévia de qualquer pessoa, de qualquer um. Então, ou seja, dizer que o Bolsonaro não pode falar, que ele está proibido de falar, que não sei o que lá e coisa e tal, é censura. Já é um puxadinho criativo similar aos puxadinhos criativos que o pessoal fez lá em 64, né? Aqui, ó. Moraes, o Maiarovitch, que é outro advogado esquerdista pra caramba, criticou o Bolsonaro pra caramba e agora tá vendo, ó, Moraes exagera e erra ao envolver terceiros no caso Bolsonaro. Ele já fez isso antes, tá? Ele fez isso com o Felipe Martins. Aliás, é engraçado, aqui a Miriam Leitão elogia o Alexandre de Moraes. Ela fala assim, não, porque tem uma coisa estranha nisso daí, mas já tem jurisprudência nos tribunais superiores de fazer isso. Sabe qual é a jurisprudência que tem nos tribunais superiores? É essa mesma coisa que ele fez com o Felipe Martins. Então é o próprio Alexandre de Moraes que proibiu o Felipe Martins de usar redes sociais e de aparecer nas redes sociais de outras pessoas. Ou seja, se alguém gravar o Felipe Martins na rua e postar na rede social, ele pode ser preso. É uma situação realmente totalmente vexatória, não tem nenhuma lógica esse tipo de coisa, porque se baseia num princípio que está errado. O princípio está errado, que é a ideia de calar pessoas, né? Aí tá aqui o Maiarovitch falando que erra a defesa, mais um que está criticando. Até a Miriam Leitão, ela tentou ajudar, né? Veja bem, veja pelo lado positivo, né? Estamos quebrando, estamos dando um golpe, estamos desrespeitando a Constituição, mas tem um lado positivo, né? Não, porque eu tenho certeza que os advogados do Bolsonaro vão conversar com o Alexandre de Moraes e que vão explicar direitinho o que é e que não sei o que lá. Como assim? Mesmo a ordem dada a Bolsonaro precisa ser cumprida? Como? Não sei o que lá? Enfim. Até a Miriam Leitão não conseguiu defender 100% a coisa, mas defendeu. Chegou lá no veja bem, né? Entenda o problema aqui, né? O problema, no final das contas, como diz o Luciano Trigo aqui na Gazeta do Povo, é o caso dos tribunais do silêncio, que aconteceram em todas as ditaduras do mundo. Aconteceram nas ditaduras militares brasileiras, aconteceram na ditadura do Stalin, aconteceu na ditadura... Tudo quanto é ditadura no mundo tem esse negócio de calar as pessoas. Por quê? De novo, o ditador não tem a sustentação jusnatural da lei, ele percebe como errado, o próprio cara sabe que está errado no final das contas, a população sabe que está errada, mas quando há uma crítica, ele entende isso como um ataque, né? E aí vai revidando, a saída é essa, é calar as pessoas que atacam, as pessoas que incomodam, né? Um absurdo. O que está sendo feito aqui é um tribunal do silêncio mesmo que foi imposto por Alexandre de Moraes no final. Isso aqui é a coisa original. O fato dele confundir, dele tentar fazer alguma coisa, porque ele não quer dizer que está limitando a imprensa, ele quer dizer só que as redes sociais. O problema é só as redes sociais. Isso não muda o fato de que o que ele está fazendo é censura, é vetado pela Constituição brasileira. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.